Olá, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? É bom demais estar mais um domingo apresentando o nosso programa Só de Boas Notícias. Está começando mais um programa Ressoar com muita informação e cultura para você e hoje tá pra lá de especial, viu? Uma linda iniciativa de inclusão social, a Abades, que é parceira do Instituto Ressoar, promoveu o lançamento do livro Autismo, escrito por Josi Boccoli, que retrata sua história de força e determinação com o seu filho Gabi, e você vai ver também. E por falar em inclusão no Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com o Dr. Renato Silveira, que compartilha conosco muito conhecimento na área do emagrecimento saudável. Já no Ressoar Vida e Saúde, você vai ter a chance de conhecer as diferenças entre asma, bronquite e pneumonia e vai saber como tratar todas elas. Então fique ligado porque o programa Ressoar está no ar. Uma ação linda de inclusão social. A Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, mais conhecida como Abades, promoveu um dia muito especial para o lançamento do livro Autismo, escrito por Josi Boccoli. E essa matéria tá emocionante, viu? Bora lá? O autismo, ou transtorno do espectro autista, reúne desordens do desenvolvimento neurológico presentes desde o nascimento ou começo da infância. O transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento que vem ganhando reconhecimento maior nos últimos anos devido a um aumento do diagnóstico e da sua prevalência. Então, os sintomas se iniciam precocemente na vida da criança, com alterações tanto da dificuldade de se comunicar e interagir socialmente, como também com a presença de comportamentos mais restritos e alterações sensoriais e do comportamento. Então, como que a gente pode identificar? Aquela criança que demora para falar as primeiras palavrinhas, que por volta dos 6 meses ainda não falou, ou que até falou as primeiras palavrinhas e depois deixa de falar, ou que numa idade um pouquinho mais avançada, com 2, 3 anos, ainda não consegue se comunicar adequadamente, fica repetindo os mesmos sons que ela já conhece, não consegue interpretar muito bem o que a gente fala e tem uma dificuldade de interagir com as crianças da idade dela. Então esse é um aspecto muito importante. Já os sintomas do grupo B, que são dos comportamentos repetitivos, dos interesses restritos, a gente identifica com aquelas crianças que têm um comportamento mais rígido, então que gosta sempre de brincar da mesma coisa, ou então não brinca adequadamente com os brinquedos, então tá com o carrinho, em vez de brincar com o carrinho corretamente, fica brincando só com a rodinha, ou gosta de enfileirar os carrinhos. E uma vez que já tem um diagnóstico, seguir bem as orientações que a equipe de saúde passa e sempre estimular muito a criança. Então coisas como, por exemplo, diminuir o tempo de tela, conseguir lidar nos momentos de birra, nos momentos de comportamento inadequado, seguir as orientações que os profissionais de saúde passam para a gente tentar amenizar esses sinais e sintomas e fazer o acompanhamento sempre corretamente. É importante que toda a comunidade se informe sobre o autismo, que todo mundo saiba conviver com as crianças que têm algumas dificuldades em alguns aspectos da vida. E deixo aqui também o contato do meu Instagram, o DRA, Renata Paulilo, para vocês seguirem mais dicas e terem mais informações sobre a neurologia infantil. Pensando em contribuir com este diagnóstico e promovendo um lindo trabalho de inclusão, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, a Abades, preparou um dia lindo para o lançamento do livro Autismo, que conta a trajetória de Josiane Boccoli, que através de seu primeiro livro, compartilha a sua história de amor com seu filho Gabriel, que é autista. Josi, o esposo e Gabi, hoje moram em Israel. Mas mesmo diante da distância, estavam muito bem representados no lançamento dessa linda história. É um prazer muito grande estar aqui representando a minha irmã, eu e a Jane, Somos irmãs da Josi. E é um prazer muito grande, porque esse livro, ele retrata todas as experiências que ela teve com o meu sobrinho, com o Gabi,
ao descobrir que ele era autista, né? E eu creio que o maior legado que ela deixou nesse livro foi a fé. O lançamento do livro contou com a presença de muitas mães e pais que são ajudados pela Abades diariamente e também de muitos parceiros e apoiadores desta causa tão nobre. Foi um dia transformador, de muita inspiração e aprendizado. Sempre que a gente fala sobre ajudar o próximo, sempre que a gente fala sobre ações que podem transformar a vida das pessoas, a gente tem que abraçar essa causa. E a Abades faz isso. Então a gente está aqui hoje, lançamento de um livro que leva informação para as pessoas, que leva informação para as famílias, que ajuda quem está passando por isso em casa e também ajuda as outras pessoas a compreender, a ajudar, a entender, a participar. A gente transforma a vida, não apenas das famílias que vivem isso no seu dia a dia, mas de toda uma sociedade. Então a gente só pode agradecer, aplaudir e participar. Por isso que a gente está aqui. Estou muito feliz, estamos aqui hoje no evento maravilhoso, lançamento do livro Autismo, Entender é a Chave para Amar e Ajudar. Indico esse livro, inclusive a história desse livro, dessa família, começou aqui na Abades. Porque foi aqui na Abades que o Gabi teve o diagnóstico de autismo e foi aqui que a Josi, mãe dele, começou a vencer as lutas, aprendeu a vencer dia a dia as lutas, né? Com essa deficiência, e hoje é uma família realmente feliz, enfim. E então a gente está aqui muito feliz pela presença de todas as famílias, pela presença de amigos, de parceiros que vieram prestigiar esse evento, várias pessoas aqui que têm a ver com a causa, né? Várias mães que são atendidas aqui na Abades e outros que são apoiadores dessa causa. Uma delas é o Instituto Ressoar. A gente está muito feliz, o Instituto Ressoar é um amigo, é um parceiro na nossa caminhada constante, em todos os eventos, em todas as palestras. Vocês estão sempre aqui com a gente, dando esse apoio. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Muito obrigada. Para contar os detalhes desta trajetória tão edificante, com dificuldades, mas com um progresso muito satisfatório, a escritora Josiane Boccoli falou um pouco sobre como foi descobrir o diagnóstico de seu filho e por que decidiu alcançar tantas vidas através do livro. Shalom a todos do programa Ressoar, tudo bem? Eu sou a Josi Boccoli, estou falando daqui de Israel, moro aqui há quase 21 anos, o meu filho Gabriel nasceu aqui no ano de 2006, mas durante 4 anos nós ficamos tentando saber o que o Gabriel tinha. Eu sabia, pelo meu contato com o Gabi, que ele tinha alguma coisa diferente, mas eu não sabia explicar e nem dizer o que era. Como o autismo não se vê no rostinho, o autismo a gente não vê olhando para a criança, então o Gabi ele também sempre foi muito ativo, uma criança muito esperta. Então as pessoas falavam que sempre era da minha cabeça, que ele era confuso por falar 2 idiomas, que ele não tinha nada, que era um menino mimado, que era um menino birrento. Então começaram muitas dúvidas dentro de mim, aonde eu estou errando, o que nós fizemos, aonde nós estamos, falhando como pais. Ele não falou até os 4 anos de idade, tinha muitas crises nervosas, diurnas e também noturnas. Então a nossa vida, a nossa convivência com o Gabi foi se tornando algo realmente muito difícil. E quando ele chegou aos 4 anos de idade, eu já estava pesando 43 quilos. Eu não dormia à noite porque ele acordava muito. De dia eu vivia para ele e aquilo era uma coisa muito estressante para a gente como uma família, como um casal, para mim como mãe. A convivência com o Gabi, ela se tornou algo extremamente difícil, estressante e uma época que eu lembro assim da minha vida, eu muito no chão, porque eram tantas crises e a gente não sabia como lidar. Eu chorava muito, chorei muito nessa fase. E era uma época que eu perguntava assim muito para Deus o porquê. Por que isso está acontecendo? Por que com a gente? Como é que vai ser a vida dele? Ele vai vegetar? Ele nunca vai falar? Ele nunca vai me abraçar? Ele nunca vai me olhar nos olhos? Ele vai ser dependente de mim pro resto da vida? De repente, todos os nossos sonhos, eles se acabam. Todos esses projetos que a gente faz quando a gente engravida pro nosso filho, tudo isso se acabou quando veio o diagnóstico, né?
Bom, receber o diagnóstico para mim foi uma moeda de dois lados, né? Por um lado, eu buscava muito saber o que meu filho tinha, porque eu falava assim, a hora que eu souber o que ele tem, eu sei quem é meu inimigo, vamos dizer assim, eu sei contra quem eu tenho que lutar, eu sei aonde eu vou ter como procurar ajuda. Enquanto não diagnosticavam o Gabi, não diziam para mim realmente o que ele tinha, a gente não tinha como tratar, a gente não tinha como correr atrás, né, de ajuda, de buscar uma solução, de buscar tentar fazer algo. Então era uma coisa que eu queria muito, por isso que eu busquei muito pelo diagnóstico. Mas quando o diagnóstico chegou, foi um baque muito grande, porque embora você tenha uma suposição, você saiba que seu filho tem algo, a palavra autismo era uma palavra assustadora, era uma palavra aquilo que eu olhava para o Gabi e não identificava, era como se fosse um quebra-cabeça que realmente não encaixasse a palavra com o que eu via no meu filho. Então, faltava muito conhecimento sobre o autismo, faltava entender o que era o autismo. Por isso que esse quebra-cabeça para mim não fechava, porque na minha mente autismo era uma coisa e meu filho era outra. Então foi bem difícil, mas só quando eu comecei a entender e buscar informação, aí você fala, não, realmente ele é isso, ele é autista, ele tem autismo, né? Nós chegamos ao diagnóstico com o Gabi quando ele tinha 4 anos de idade, no Brasil. E quando eu cheguei em Israel, não aceitaram o meu diagnóstico em Israel. E como eu vivia aqui, a nossa vida continuou da mesma forma. Não tinha tratamento, não tinha como ajudar o Gabi, eu não tinha um direcionamento. Com isso, veio a importância da Abades nas nossas vidas. E a Abades nos recebeu assim com todo carinho, com muito amor, nos abraçou. E eles permitiam que eu ficasse ali 1, 2 dias. E tudo que eu aprendia, eu fotografava, eu pegava de informações e eu vinha para cá, cheguei em Israel, montei um quarto na minha casa, onde eu tratei o Gabi durante 4 anos. E foram os anos que ele mais desenvolveu. Minha mensagem para os pais, para as mães de autista, é que nada é impossível para Deus. Nada. Então creia, ainda que você não veja. Isso é fé. Fé é você crer naquilo que os seus olhos ainda não veem. O meu filho, ele tinha um ataque de estresse e eu segurava ele, olhava dentro dos olhos dele e falava assim, você não tem nada. Em nome de Jesus, você não tem nada. E aquilo passava. Então, no livro eu falo isso, né? Que não foi o Gabi que mudou, ele era uma criança. Mas eu mudei. Eu me apoderei da fé, da promessa de Deus. E eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então trabalhe na sua fé, mãe, trabalhe na sua fé, pai, porque de vocês, se vocês crerem, se vocês tiverem essa fé, a montanha vai se mover. E a montanha é o seu filho. Ele depende de você. Ele pode ser de acordo com a sua fé. Então trabalhe na sua fé. Como adquirir o livro? Bom, o livro ele pode ser adquirido nas melhores livrarias, plataformas digitais, mas eu te indico a adquiri-lo pelo Arca Center. Por quê? Porque somente você comprando pelo arcacenter.com/autismo, uma porcentagem vai para a Abades, que é essa instituição maravilhosa que cuida de mais de 900 crianças autistas e síndrome de Down. Pois é, minha gente, vocês viram que história de vida mais inspiradora? E que esse livro aí alcance muitas vidas e transforme muitas famílias espalhadas por esse Brasilzão. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, tá? Que a gente volta já já. Num lugar marcado pela seca, fome e abandono, nasce o projeto Nova Canaã. São mais de 600 crianças e adolescentes atendidos todos os dias. Eles recebem educação de qualidade, alimentação, transporte, assistência médica e, principalmente, a oportunidade de um futuro melhor. Doe agora e transforme vidas. Acesse sosfamiliasdosertão.org e saiba como ajudar. Mesmo com o seu distúrbio de fala, o farmacêutico e nutri-endocrinologista, o Dr. Renato Silveira é um sucesso nas redes sociais e especialista quando o assunto é emagrecer de forma saudável. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conta tudo pra gente, então confere aí que tá bom demais, viu?
Boa tarde, Renata, e muito boa tarde para você que nos dá a alegria de entrar em sua casa nessa tarde de domingo. Chegou a hora do nosso Conexão Social. E quando você ouve falar esse nome, já imagina que vem boas notícias por aí, e é verdade. Sempre estamos preocupados em trazer informações que transformam a sua vida, que te ajudam a melhorar como pessoa e a melhorar sua qualidade de vida e sua saúde. E hoje não vai ser diferente, viu? Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz. E por quê? Bom, meu convidado de hoje, ele é um mineiro muito especial. E todo mundo aqui sabe que eu também sou mineiro, então eu fico muito feliz quando tem alguém da minha terra aqui, porque a gente tem essa energia, né, dos mineiros, aquela coisa de chegar aí na sua casa, de levar notícia boa, e isso me deixa com certeza muito feliz. E eu tenho certeza que vocês aí de casa também já conhecem ele, viu? Ele tem uma história de superação muito inspiradora. E também dedica a sua vida para ajudar outras pessoas, o que é muito parecido com a gente aqui. E ele prometeu que vai entregar muito conhecimento e sabedoria aqui hoje, viu? Então prepara seu coração, lápis, papel, para anotar tudo que você vai ouvir aqui e fica com a gente. Bom, deixa eu apresentar. Ele é farmacêutico, nutri-endocrinologista, especialista em emagrecimento. Atenção, mulheres, eu sei que vocês estão fazendo um esforço aí, eu sei que você faz sua parte, mas está faltando aquela ajudinha, sabe? Então fica tranquila que a ajudinha chegou, viu? Eu estou falando do Dr. Renato Silveira. Hoje vocês vão ver aqui o quanto que ele vai ajudar, né, doutor? Olá. Então, seja bem-vindo. Opa, vamos lá. E assim, eu quero dizer que eu estou muito feliz de vir aqui, né? E assim, eu quero dizer que assim, mesmo com a nossa dificuldade para a gente conseguir falar, a gente vai falar. Eu vim aqui para falar, então nós vamos conseguir falar o que a gente precisa aqui. E ele fala, ele tem um canal do YouTube que vocês que seguem o doutor sabem o quanto que ele transborda conhecimento e a própria história dele que ele vai poder compartilhar aqui com a gente. Então isso hoje vai acabar, porque ele vai não só aqui no nosso programa, eu tenho certeza que a partir de hoje vai estar sempre aí na TV, porque é um público que também precisa muito. Então, doutor, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. Eu sei que o senhor tem uma história de superação muito grande. Você, mesmo sendo da área da saúde, chegou um momento na sua vida que você só trabalhava e não cuidava de si mesmo. Então, ficou pré-diabético, com pressão alta, chegou a quase obesidade, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Na época, eu já estava com 117 quilos, eu tinha 27 anos, né? E estava com diabetes, estava com, assim, a hipertensão e sofria também de ansiedade, né? De depressão, síndrome do pânico e fazia, assim, o uso de várias, assim, medicações. E eu pensava que não tinha esse outro jeito, né, de sair dessa vida que eu estava vivendo, sendo assim jovem, né? Assim, até que eu descobri essa nova assim, medicina que conseguiu me dar um novo norte, conseguiu me dar assim, uma nova visão de saúde. E nesses anos eu perdi mais de 25 quilos. Assim, hoje eu não faço uso de nenhuma medicação mais, né? E assim, isso não ficou só na minha vida. Assim, isso também passou para a vida de assim, milhares de pessoas que hoje segue a gente e está vivendo, né? E me fala então do seu canal, porque hoje você tem um canal que tem mais de 2 milhões de pessoas. Isso. Que você diariamente ajuda, né? Acho que juntando as duas tem mais de 3. Exatamente. Então, foi um assim, desafio, né? Porque sendo assim, deficiente, né? De fala, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre assim, fugi disso. Mas depois de ver, de sair, né, de 117, chegar em 95, deixar de usar esse tanto de assim, remédios, né, eu vi que essa mensagem não podia ficar só dentro de mim, mas que outras pessoas também necessitavam, né?
assim disso. E eu posso falar que foi muito difícil, porque eu sempre falei, não vou fazer, não vou falar, não vou ser visto, né? E aí eu fui, falei, e algumas pessoas falaram, nossa, eu vou fazer, perdi 5 quilos, 7 quilos, 10 quilos, olha, eu já mudei isso. E eu falava, meu Deus do céu, eu preciso fazer assim outros vídeos, né? E ali eu fazia o vídeo, ficava ruim, eu gaguejava o vídeo inteiro, mas eu falava, eu vou seguir aí, né? E foi dentro de, assim, 1 ano só, né, que tá fazendo, a gente já bateu esse tanto de seguidores aí e de muitas vidas, né? Que foram completamente, assim... transformadas. Exatamente. Agora, você fez disso o seu propósito de vida, né? Fiz, Antigamente você vendia medicamentos. Hoje você faz de tudo para não vender medicamentos, mas para fazer as pessoas mudar o estilo de vida, né? Exatamente. Assim, a gente vendia, né, vários, assim, remédios. E eu posso te dizer que eu vi aquele tanto de medicamento para a parte de ansiedade, para a parte, assim, de depressão sendo, assim, vendidos. Só que eu percebia que essas pessoas, elas sempre voltavam, né? Elas usavam, assim, um remédio de 10. Aí passava 2 meses, ela voltava lá e usava o de 20. E depois ela usava, assim, outro. E eu falava, gente, alguma coisa não está certo, porque as pessoas deveriam sarar, elas deveriam ficar boas, né? Até que eu comecei a ver na minha vida, assim, a diferença, né? A gente foi fazendo, assim, jejum, a parte de alimentação... assim, sem açúcar, sem glúten. E eu comecei a ver muita diferença. E ali mesmo, na parte da farmácia ali, a gente já começou a falar um pouco, começou a ver algumas mudanças. Algumas transformações. Então, doutor, vamos começar a falar sobre saúde, né? Sim. Queria que o senhor explicasse por que as pessoas estão tão doentes. Olha, não tenho dúvidas de falar que simplesmente mais de 90% estão doentes por um simples motivo, pela má alimentação. Hoje a alimentação inadequada, né, é o que mais causa nas pessoas principais doenças, né? Sim. E eu queria que o senhor falasse quais são os alimentos, os vilões, né, aqueles que mais prejudicam a saúde. Tudo aquilo que a natureza faz é algo que o nosso sistema fisiológico necessita e que o nosso sistema fisiológico sabe o que fazer. Se você pega qualquer tipo de alimento dentro da natureza, você vai ver que lá existem todos os tipos de nutrientes que o seu corpo precisa para funcionar, que o seu corpo precisa para fazer vários tipos assim, de hormônios, que faz com que você sinta ânimo, que faz com que você sinta assim, disposição física, disposição no seu assim, cérebro, de memória, etc. Na realidade, os alimentos que fazem as pessoas engordar são aqueles que inflamam. Na verdade, uma coisa tem a ver com outra, né? Queria que o senhor citasse alguns alimentos que inflamam o corpo da pessoa e que engorda, né? Tá, a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum assim do açúcar. É o pior? Toda vez que a gente faz assim, o uso de açúcar, a gente tem assim, aumento de um tipo de hormônio que chama-se assim, a insulina. E se esse hormônio sobe, o que acontece? Nesse exato momento acontece um processo assim, inflamatório dentro de você. E nesse momento, a parte de hormônio sua, ela vai reduzindo. Uma coisa que, só para a gente entender, né, que às vezes a gente pensa, mas só aquele docinho ou aquele açúcar que a gente põe no cafezinho, que é tão difícil da gente tirar, né? Isso também faz mal? Olha, se fosse só esse pouquinho, não. Mas toda vez que a pessoa faz uso de açúcar, ocorre assim, a liberação de um hormônio que chama dopamina. E toda vez que você tem a liberação de dopamina, você tem um sentimento de recompensa. Então, dificilmente uma pessoa que faz uso de um pouquinho de açúcar vai ser uma pessoa que vai fazer assim, uso de um pouquinho de açúcar assim, sempre. Se você for ver, você vai perceber que dentro de 5 anos, dentro de 6 anos, o consumo de açúcar dessa pessoa que fala, eu vou comer só um pouquinho, ele sempre sobe. Porque o cérebro dela vai ficando dependente. Até que ela chega numa determinada situação, que essa pessoa fala
assim, ó, sem açúcar eu não fico. Sem açúcar não dá, não, mas um pouquinho de doce tem que ter. E uma coisa que o senhor falou que eu nunca tinha prestado atenção e que eu te agradeço muito por essa informação, porque assim, quando você usa o açúcar, você prejudica a produção dos outros hormônios bons. Hormônios, com certeza. Né? Porque às vezes a pessoa até fica querendo repor hormônio, achando que está com falta, e na verdade o que ela está fazendo é inibindo o próprio organismo de produzir os hormônios certos. Exatamente. Né? É isso? Exatamente. Uma pessoa que faz assim, o uso de açúcar, se ela ficar 7 dias, eu posso te garantir, no segundo ainda ela vai sentir um pouco assim de falta. Aí eu preciso de açúcar. Mas do 4º dia, ela já vai sentir uma grande diferença na questão de ânimo. O cérebro dela, ele vai funcionar completamente diferente. Tá? Pelo seguinte fato, a parte de hormônio dela já vai melhorar muito a partir desse 4º dia. Gente, é incrível. Agora, assim, tem doenças que é mal do século, como a gente falou, né? Uma delas é a depressão e a outra é o diabetes. Sim. Queria que você falasse, doutor, como é que as pessoas podem vencer isso, né? Você já falou que é a parte da alimentação e a mudança de hábitos, né? Mas assim, por que as pessoas não conseguem vencer? Cada dia mais a gente tem doenças que estão destruindo a vida das pessoas, principalmente das mulheres, né? Porque às vezes chega nessa fase, principalmente esse público nosso aqui do programa e os que você também tem lá nos seus canais, que são as mulheres quando chega próxima aí da menopausa, né? A gente não consegue falar de depressão, a gente não consegue falar de ansiedade sem falar do intestino. Por quê? É justamente lá que a gente tem a produção de um tipo de hormônio que chama serotonina. E toda pessoa que sofre de depressão, ela vai ter aquele assim, nível de serotonina bem abaixo do que deveria, certo? Sim. E quando a pessoa faz assim, o uso de algum tipo de alimento que tenha uma quantidade de açúcar um pouco assim, acima, a produção de serotonina dessa pessoa começa assim, a diminuir muito. Todo paciente que sofre de depressão, você vai ver que vai ter um certo dia, um certo tipo de momento do dia que essa pessoa ela vai ter uma necessidade muito grande de doce, de açúcar, justamente para que essa pessoa sinta esse bem-estar, né? Só que a pessoa ela sente bem ali durante no máximo 7 minutos, mas depois desses 7 minutos ela vai passar por um tipo de episódio de ansiedade muito grande, porque a serotonina dela vai abaixar. Isso, muito. E quando a gente fala de assim, diabetes, a gente fala de uma falta de capacidade de equilíbrio do açúcar no sangue, né? E o consumo de açúcar ele vai afetar diretamente nisso e diretamente na baixa de produção de hormônio, que faria aí o metabolismo do açúcar. Muito interessante. Então é para a gente parar de comer açúcar mesmo, né? Doutor, então vamos ensinar para as pessoas como é que elas desinflamam o corpo. Certo. Bom, o que a gente gosta muito de fazer, né, é jejum. Toda vez que a gente está de jejum, o nosso corpo consegue aumentar a capacidade de fazer um processo de desintoxicação, de assim, a retirada de toxinas. Você pode ver, por exemplo, que dentro de uma situação que você está com vírus, com assim, algo de diferente, né? Você percebe que você passa por um momento de febre, que na verdade seria uma forma de defesa do seu corpo, e você percebe que você começa a perder a fome, né? E justamente quando a gente perde assim, a fome, seria aquele momento do nosso corpo fazer um processo mesmo de desintoxicação. Eu sempre gosto de dizer, a primeira fase para a gente mudar a saúde da gente é a fase de desintoxicação. A segunda fase que a gente tem que fazer é a fase de assim, desinflamação. E a terceira fase é a fase que a gente coloca todos aqueles assim, nutrientes que o nosso sistema fisiológico precisa para funcionar. A gente faz assim um método que já transformou milhares de vidas, que chama método do jejum termogênico. Por que a gente chama esse método de termogênico? Porque você consegue melhorar a capacidade do seu corpo
de produzir aquele nível de energia necessário para que os hormônios seus voltem a funcionar corretamente. Então, quando você faz esse tipo de jejum, o seu metabolismo ele fica muito mais acelerado. Para que o seu cérebro funcione, você precisa que o seu metabolismo esteja funcionando bem, para que você tenha, assim, de manhã, aquela coisa de ânimo, aquela coisa de vontade de viver, você precisa de um metabolismo funcionando. E quando a gente faz o processo do jejum, você limpa o corpo seu. E quando você limpa, o seu corpo ele funciona muito mais rápido. Ele funciona de maneira muito mais efetiva. E o que é engraçado é que às vezes a pessoa ela entra num processo de conformismo, porque às vezes ela está em casa agora assistindo a gente, inchada, né, doutor? Sim. Assim, desanimada, para levantar de manhã é muito difícil, às vezes não tem ânimo para sair com os filhos, para brincar. Exato. E ela acha assim, tem gente que até pensa, é a idade, eu já estou chegando à idade e tal. Quando que, na verdade, quando ela faz esse processo, que seja com o jejum, que muda a alimentação, ela começa a ter vida, né? Então, eu queria que você falasse para as pessoas de algumas ferramentas, que eu sei que uma delas é o chá. O chá, ele ajuda muito. O chá, ele consegue potencializar os efeitos do seu jejum. Quando o corpo da gente fica inchado, é porque o nosso corpo está com muitas toxinas. Então, ele é como se ele tentasse diluir essas toxinas. E quando você faz o processo de jejum, você consegue fazer com que essas toxinas comecem a sair do seu corpo de forma mais fácil. Né? E quando você faz o uso de chá no momento do jejum, você potencializa. Tá? Então, a gente gosta muito de falar do chá de hortelã. A gente gosta desse chá porque, para você desinchar, para você ter aquele metabolismo que funciona, a primeira coisa que você necessita seria daquela boa digestão. Por quê? Quando a sua digestão não funciona corretamente, o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar o seu intestino. E se você sobrecarrega lá, o seu corpo não vai desinchar de jeito nenhum, seu metabolismo vai ficar lento. Então, se a pessoa está se sentindo assim, o primeiro lugar que ela precisa de melhorar é a parte de a digestão. E se tem um chá que ajuda muito, é o chá de hortelã. Então, essa é uma informação muito valiosa, porque, o jejum intermitente virou quase que uma moda, né? Sim, muita gente faz. E às vezes a pessoa também faz o jejum de forma incorreta. Sim. Não vai procurar uma orientação profissional e tudo mais. E às vezes não tem o resultado também, né, doutor? E isso que você está falando é muito importante, porque tem a forma correta de fazer o jejum. Não é simplesmente ficar sem comer por um período, né? Exatamente. A gente percebe, hoje que muita gente, né, veio essa fase aí, né, de fazer jejum. Aí a pessoa pegava lá uma pizza inteira, comia a pizza, de noite, comia o lanche, bebia pra caramba, comia um tanto de pão e falava, não, vamos fazer o jejum, que o jejum limpa. Não é assim que vai funcionar, né? A gente fez, no caso, o método que chama de jejum termogênico, justamente por causa disso. Existe um tipo de jejum específico para que você limpe o seu corpo, mas precisa de ser feito usando alimentos que desinflamam o seu sistema fisiológico, que são tipos de alimentos que fornecem para o seu corpo toda a matéria-prima que ele precisa para que ele funcione. E isso é muito importante, porque a gente sabe que vai prejudicando outras coisas. Sim. E uma delas é a tireoide, né? Tireoide. O senhor fala muito da tireoide, tem muita gente que está com problema na tireoide, a tireoide está lenta, mas tudo envolvendo a má alimentação, né? Com certeza. O que a pessoa faz para melhorar essa tireoide também? Bom, primeira coisa, a gente tem que saber que o corpo seu, ele não funciona bem se a sua tireoide não estiver funcionando. Eu gosto de chamar, a tireoide de fábrica. E ela seria a fábrica que consegue fornecer para a gente como se fosse a gasolina, que o nosso sistema fisiológico precisa
para funcionar. Você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter assim, um motor ótimo, um motor que funciona muito bem. Se esse motor não tiver aquela gasolina, não adianta nada, certo? O corpo da gente é a mesma coisa. Você pode ter assim, uma saúde boa, mas se a sua tireoide não estiver funcionando, a quantidade de hormônio que você precisa não vai ser suficiente. Que interessante, doutor. E tem tantas outras coisas que a gente sabe que as pessoas sofrem, especialmente as mulheres, né? Por conta dessa queda de hormônio que é tão brusca. E aí tem o problema do cansaço, da queda de cabelo. Tem algum conselho assim que você pode dar? Alguma coisinha que a pessoa já começa a fazer? Com certeza. Quando a gente fala dia assim é unha, dia assim é cabelo. E quando a gente fala de colágeno da pele, a gente precisa de alguns pontos assim importantes, que é um bom funcionamento do intestino seu e um bom funcionamento da sua assim tireoide. Então, eu vou falar aqui 5 alimentos que você tem que ter, que vai fazer toda a diferença. O primeiro, eu gosto muito, é do vinagre de maçã. O vinagre de maçã ele tem uma capacidade de ativar o processo de funcionamento de enzimas digestivas. E quando as suas enzimas digestivas funcionam, todo o processo de absorção de aminoácidos ele sobe. E quanto mais essa quantidade de aminoácido chega na sua célula, mais forte vai ficar o fio do seu cabelo, mais forte vai ficar assim as unhas e melhor vai ser a produção de colágeno na sua pele. O segundo que a gente não pode deixar de jeito nenhum assim é o limão. Dentro do limão tem uma substância que desincha você, que melhora muito o processo de assim, a circulação do seu sangue, que a gente chama assim de hesperidina. Olha! Isso, ajuda muito. Eu posso te dizer que a gente faz uso de limão todos assim os dias. O terceiro, a gente não pode deixar de jeito nenhum assim de beber a quantidade certa de água. Eu gosto de colocar no mínimo 2,5 litros por dia, mas assim, o mínimo mesmo, tá? Para o corpo da gente funcionar. Sem a gente fazer a ingestão correta de água, o nosso metabolismo ele vai funcionar sempre abaixo do que ele deveria, né? Quarto alimento que a gente não pode deixar de falar, assim é o ovo, né? Que é o alimento mais rico que a gente tem, né, hoje na natureza. E dentre todos os tipos de nutrientes que a gente tem, eu gosto muito de uma substância que tem nele que chama PQQ. O PQQ, ele faz a sua mitocôndria produzir uma quantidade de ATP muito superior. O que acontece? Quando a gente passa de uma determinada fase na vida, as nossas mitocôndrias diminuem muito. E seria como se a nossa fábrica não tivesse a quantidade de energia suficiente que ela precisa para funcionar. Quando você faz uso de ovo e quando você consegue fazer o processo de absorção dessa substância, a sua célula começa a produzir mais desse ATP e vamos dizer assim que você facilita o processo de produção de hormônios do seu corpo. Então você vai formar muito mais massa magra, e você melhora, enfim, várias funções do seu sistema fisiológico. Você falou muito aí, tanto do vinagre quanto do limão, né? Tá. Em que momento tomar e como tomar? Geralmente, a gente fala, se você ainda nunca fez assim, uso, para você usar uma quantidade mínima, né? Eu gosto de falar para tomar uma colherzinha de café de vinagre de maçã, uma colherzinha de café de limão, né? E coloca 50 ml de água e tomar isso aqui de manhã. E colocar também assim uma colherzinha de café de azeite e tomar pela manhã com pelo menos 10 horas de jejum. Tá. Então isso é feito pela manhã? Pela manhã. Agora tem aquele público que nos segue aqui, que nos assiste aqui no programa, que segue também, que a gente já falou dele, que são as mulheres que estão na menopausa, né? Aquele público mais de 40, né? Queria que o senhor deixasse algum conselho para essa fase que a mulher está entrando, né? Do climatério, da menopausa, que os hormônios caíram. Sim. Claro, além de melhorar a alimentação, de fazer o jejum, mas assim, existe alguma coisa que pode ajudar também nesse processo? Existe sim, com certeza. Eu costumo falar que elas não precisam preocupar com a quantidade
de anos que elas têm na vida. Elas têm que pensar na parte, assim, metabólica, né, delas. Por quê? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando de, assim, a inflamação, que é o que a gente falou aqui. Sim. E quando o corpo da gente está cheio de toxina, quando o corpo da gente está, assim, inflamado, ele vai funcionar muito mais lento do que ele deveria. Por isso, hoje que a gente vê um tanto de jovem que já vive como se estivesse numa idade muito mais, assim, avançada. Porque o corpo está cheio de toxina, o corpo está funcionando desse jeito. Isso é muito bom saber, porque às vezes as pessoas ficam achando que já não tem mais jeito, né? Sim. E isso que você falou dos jovens é muito engraçado, né? Você vê aquelas criaturas jovens que não aguentam nada. Não aguenta nada, é a geração de hoje, você vê, né? Mas aí quando você... Come muita besteira. Exatamente, é muito açúcar, é muita, assim, farinha, né? Refrigerante. Alimentos industrializados. Sim. Excesso, né? Exatamente. E já começa cedo, imagina como é que vai chegar a velhice, né? É isso que a gente já vive hoje, né? Muitas pessoas aí, né, que vêm da década de 90, já está chegando, assim, hoje nessa fase. Porque a gente vê que foi, assim, um aumento, né, no consumo de açúcar e de farinha muito alto. Então, isso não adianta, isso gera mesmo a inflamação. Sim. Essas são informações que salvam, né? Com certeza. Agora, eu queria falar de uma coisa, doutor, que eu fico muito impressionada de ver, né? A forma como todos vocês profissionais da saúde se posicionaram no digital para poder falar desse conteúdo que ajuda tantas pessoas, né? E eu queria falar hoje de você, né? Eu acho que a sua superação como pessoa, porque para quem tem esse pouco de dificuldade aí de falar, se posicionar em frente às câmeras só para ajudar as pessoas, isso é muito bonito, né? Uhum. E eu queria que você falasse como é que foi essa mudança, essa coragem que você veio, quem te incentivou, para a gente também ajudar outros profissionais que têm um conteúdo valioso e que às vezes têm medo ainda de ir lá falar, né? Certo. Eu posso te falar que é uma das coisas mais difíceis da minha vida, mas eu também falo sempre que, assim, a nossa missão, ela tem que ser muito maior do que a nossa dor. E, assim, eu já nasci, né, desse jeito, com essa, assim, deficiência, e lutei muito e sempre fazia tudo que podia para que eu passasse, assim, desapercebido, né? Mas até que eu vi assim, a jornada, né, de 117 quilos para 95, depressão, assim, ansiedade, e vi as pessoas sofrendo. Falei, gente, eu não posso ficar aqui, né? Eu preciso de fazer, assim, algo. Mas falei, gente, mas eu vou desse jeito, né? E eu me joguei e fui, e foi, assim, impressionante o que veio, né? E eu penso que a gente nunca pode deixar de fazer aquilo que está dentro da gente e que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Isso é maravilhoso, né? Hoje você compartilha um conteúdo que as pessoas vão ter oportunidade, quem ainda não te conhece, de ir lá e aprender muito e melhorar muito de vida, né, doutor? Porque às vezes são informações que a gente não acha por aí, elas não são assim de fácil acesso, né? Sim. Hoje com a internet isso está bem mais democrático, mas a gente sabe que é um conhecimento que a gente tinha que pagar caro demais para ter, né? Sim. E tudo isso que você falou aqui hoje, o que você ensina lá, isso são ensinamentos que de verdade faz a gente ser aquilo que eu falei no começo, ser uma pessoa melhor, ter qualidade de vida, ter principalmente saúde. Sim. E quem fala de saúde merece nosso respeito, nossa honra. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Gratidão, viu? Fiquei muito feliz de você ter vindo. Gratidão a vocês aí, a equipe, a todo mundo que teve essa paciência. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem precisa mudar de vida, né? Na verdade, todos nós precisamos, em qualquer grau que a gente esteja, até quem está muito bem, quem pensa que às vezes está muito bem, né? Sim. Porque a gente precisa de verdade. Se você está muito bem, então você precisa inclusive ajudar outras pessoas. Sim. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora que quer mudar de vida, doutor. Tá. O que eu gosto muito de falar é o seguinte, não adianta você ter assim, sucesso na sua vida, não adianta você ter o que você sempre assim sonhou, se a sua saúde
não estiver boa. Se você não tiver saúde, você não vai poder assim, desfrutar de absolutamente nada. E se você está aqui, e se você está ouvindo essas dicas, escutando assim, a oportunidade de mudança, a dica que eu dou é: faz isso. Porque se você não tiver saúde, nada na tua vida vai fazer assim sentido. Para a gente viver, para a gente desfrutar de qualquer situação, a gente precisa de saúde, né? Sim. Então, é o conselho que eu dou. Então, o doutor, ele está diariamente, ele faz vídeos excelentes, lá ele ensina muito conteúdo, tem o Instagram, tem o YouTube, e lá vocês conseguem aprender muito mais. Nosso tempo aqui é um pouco curto, mas lá as pessoas vão poder te encontrar, né, doutor? Com certeza, tem mais informações. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Queria que você se sentisse honrado de estar aqui, não por nossa presença, mas pelas pessoas que pediram tanto para o senhor vir. E a gente fica muito feliz de você ter vindo, ter aceito nosso convite. Falou, valeu. Muito obrigado. A gente é que agradece. E, gente, muito obrigada por sua audiência, pelo tempo que vocês dedicam ao nosso programa Ressoar. A gente sempre está aqui com muita alegria, sabendo que vocês nos recebem aí também com amor, mandam tantas mensagens carinhosas, viu? Muito obrigada por sua audiência. Siga o doutor, siga o programa Ressoar, me siga também. E no próximo domingo estaremos novamente juntos aqui no nosso programa de Boas Notícias. Até lá! Doutor Renato Silveira, quanta informação valiosa, hein? Eu adorei essa entrevista. E se você também curtiu, pode rever lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, se inscreve e você vai ficar aí por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. E chegou o quadro Ressoar Vida e Saúde. Hoje você vai ter a chance de conhecer as diferenças entre asma, bronquite e pneumonia. E vai saber como tratar todas elas. Confere aí. Asma, bronquite e pneumonia são situações respiratórias que levam a uma preocupação muito grande. E nós vamos entender agora as características de cada situação, o que fazer para prevenir as crises e viver melhor, que é o desejo de todo mundo. Asma e bronquite são palavras que se confundem. Apesar de existir a bronquite infectada, a bronquite infecciosa, a maioria das pessoas acaba usando o termo asma e bronquite como sinônimos. Não tem problema. Vamos entender o que acontece no nosso sistema respiratório na asma. Nós temos a condução do ar através de tubos. Esses tubos, como esse aqui, tem buracos no meio, que é onde passa o ar e as secreções que umedecem a via respiratória. Esses tubos têm músculos em volta. Algumas pessoas desencadeiam a contração dessa musculatura, que leva ao estreitamento da via respiratória. A via respiratória, que deveria ser assim, fica assim. Com isso, existe uma restrição da passagem do ar. Essa restrição, quando a pessoa respira, leva ao barulhinho do chiado de gato. Ui, 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 que faz no peito, não é? Às vezes você ouve de longe. Falta de ar pode levar aos dedos ficarem um pouquinho roxos, o lábio roxo. É difícil ver uma criança acordar de noite e falar que está sentindo falta de ar, não é? É muito ruim. As crises de asma geralmente têm um fator alérgico envolvido. Então, muito cuidado com poeira, mofo, umidade. Sabe aquela umidade que está no quarto de dormir que você fala só um pouquinho? Não! Só um pouquinho já é o suficiente para ter ácaro envolvido, jogando ácaro no ar e desencadeando as crises alérgicas. As fezes de barata também podem levar ao
cúmulo de ácaros que desencadeiam crises. Para quem tem asma, a primeira dica é ambiente ventilado, sempre hidratação, faça atividade física para fortalecer a musculatura do tórax, porque se tiver uma crise, a musculatura fica mais forte e cansa muito menos, não é assim? Mas eu tenho uma dica importante para vocês também. 80% dos pacientes que têm asma têm também rinite alérgica. É isso, é muito comum. Então, use sempre a lavagem nasal com soro fisiológico, ou borrife soro fisiológico, ou pingue soro fisiológico e trate a sua rinite alérgica. Porque quem tem asma, como eu disse, pode ter rinite também. Então, é importantíssimo que o tratamento da via respiratória comece pelo nariz. Nós devemos sempre buscar tratamento médico em caso de falta de ar ou se essa situação respiratória complicar, que é a pneumonia. A pneumonia já se caracteriza por tosse, muita secreção, falta de ar, cansaço, mas cuidado! Idosos e crianças muito pequenas podem não manifestar esse tipo de sinais e sintomas. Então, às vezes, os idosos podem ter pneumonia só ficando com cansaço muito grande e se a pessoa de repente fica muito abatida, desconfie da pneumonia. A pneumonia pode sim levar até a risco de morte. Portanto, em caso de febre persistente, mal-estar intenso, tosse persistente, muito catarro, aquele catarro verde, amarelo que vem na tosse, é possível que isso já seja uma pneumonia. O tratamento médico, ele não serve só para tratar as doenças, ele serve para evitar as doenças. Portanto, cuide da saúde respiratória da sua casa, no seu trabalho. Mantenha sempre também um sono adequado e bastante descanso. Mas não é só descanso físico, não. Descanso físico e mental. A saúde é o objetivo principal da nossa vida. E o programa Ressoar de hoje está acabando. Para ver esse e outros programas, se inscreve aí no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Clarice Lispector: ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de restos para ser feliz. Bom isso, hein? Fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo, meu povo!